Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Mendes, médium e palestrante do Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita na Tijuca, Rio de Janeiro. E mais uma vez trazemos nas sextas-feiras uma nova palestra para o nosso canal do YouTube, tal como fazíamos nas sessões de sexta-feira na nossa casa, que em função da pandemia está fechada nesse momento, mas certamente em breve retornará. Mas antes de começar a nossa palestra, quero convidar todos vocês a elevar o pensamento ao Mestre Jesus para fazermos uma prece inicial de abertura dos nossos trabalhos da noite de hoje. Meu bom Deus, Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na noite de hoje, agradecendo por tudo que nos foi dado até esse momento, e pedindo a Ti, Jesus, que tenhamos uma noite de paz, de alegrias, de saúde, que possamos aprender um pouco mais, sempre estudando a doutrina espírita e nos melhorando, nos aperfeiçoando moralmente, para no dia do nosso retorno à pátria espiritual, possamos encontrar aos nossos entes queridos, mas também aos seus anjos de guarda e aos nossos protetores. Que assim seja, com a graça de Deus. Meus irmãos, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, um dia que tradicionalmente os casais se reúnem, né, para comemorar, saem para um jantar, trocam presentes, uma noite de muita alegria, uma noite de paixão, de amor, né? E aí, o tema de hoje tem muito a ver com o Dia dos Namorados. A gente quer falar um pouquinho hoje sobre alma gêmea. Será que existe a tal da alma gêmea? A gente sempre fala, chama o nosso amor, nosso namorado, nossa esposa, né, de alma gêmea. Será que esse termo, ou esse tipo de espírito encarnado sob o olhar da doutrina espírita, ele realmente existe? Né? A gente normalmente fala no uso cotidiano, né, de que aquela pessoa com que a gente está é a nossa metade, nós somos carne e unha, né? A metade da laranja ou a minha cara metade, somos metade de uma mesma alma, né? Mas e do ponto de vista da doutrina espírita? Nós temos um espírito específico, seja homem encarnado, seja mulher encarnado, que nós nos completamos inteiramente, e mais do que isso, com o qual nós estamos destinados a viver nas nossas reencarnações. Vamos dar uma olhadinha? Quando a gente quer pesquisar sobre um tema relacionado à doutrina espírita, eu costumo dizer que o primeiro lugar que a gente precisa consultar é o Google Espírita, né? Que é o livro dos espíritos. Ele certamente vai responder muitas das questões até de âmbito prático, né, que vão nos ajudar a entender, sob o ângulo da doutrina espírita, questões do nosso dia a dia. Então, se a gente vai lá no nosso Google Espírita e digita alma gêmea e dá um cliquezinho, né, a gente faz essa busca lá no livro dos espíritos, o que vai aparecer? As questões 297 a 303. Então, vamos dar um cliquezinho lá nessas questões para ver o que a gente encontra de explicação. Lá no Livro dos Espíritos, então, no capítulo 6º, que se chama Da Vida Espírita, vamos começar aqui pela questão 298, que Kardec perguntava: as almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? Kardec usa até um termo
bastante específico, bastante forte, né? Será que nós temos, então, uma cara metade, uma alma que fatalmente vamos nos unir e que estamos predestinados a nos unir? Vamos ver o que a espiritualidade nos responde. Não. Não há uma união particular e fatal de duas almas. Bom, essa resposta talvez vá decepcionar muita gente e até causar brigas hoje no Dia dos Namorados, mas não é isso que queremos, né? Vamos entender o que a espiritualidade está querendo nos contar, né? Existe um espírito com o qual nós necessariamente somos obrigados a nos unir, a nos encontrar e a viver, e quem sabe viver para sempre? Pelo jeito não, não é bem isso, né? Vamos pensar um pouquinho o que a gente já sabe da doutrina espírita, né? A gente já sabe que há um planejamento encarnatório. Quando estamos na erraticidade, né, há toda uma negociação, uma discussão com aqueles espíritos que cuidam de nós, que estão aptos a nos ajudar, que vão nos acompanhar durante a nossa encarnação, para que se definam as nossas provas e as nossas expiações. Um pouco daquilo que nós vamos passar, que precisamos enfrentar aqui no nosso planeta escola e que nos vai servir de instrumento para o nosso melhoramento. Nessas discussões, nesse planejamento, algumas coisas são definidas, como, por exemplo, aqueles espíritos com os quais nós vamos nos relacionar. Espíritos da nossa família, espíritos que vamos nos encontrar em função do nosso trabalho, as nossas amizades, né? Espíritos que têm características diferentes, né? E que vão nos servir de alguma maneira ou para exercermos o nosso amor, a nossa bondade, o nosso auxílio, a nossa caridade, ou que vão nos ensinar alguma coisa em função da nossa personalidade. E dentre eles, há um espírito com o qual nós provavelmente iremos nos unir, né? Nós vamos nos casar, por exemplo, que vamos trilhar um caminho conjunto e vamos assumir tarefas de uma paternidade, maternidade, né? De um compromisso de manter uma família, de criar os filhos, ou de seguir em frente com planos conjuntos, né? Muitos desses espíritos, nós estamos atraídos em função de afinidades, em função do amor, né? Atrações essas que podem ter se constituído em vidas passadas, estamos de alguma maneira trilhando relações com esses espíritos, né? Que no passado podem ter sido os nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, ou até nossos inimigos, e que, por alguma razão, nessa encarnação atual, estarão ali ao nosso lado, como nosso namorado, como nosso marido, como nossa esposa, alguém com quem teremos um compromisso mais forte, um compromisso mais permanente. Agora, vale sempre lembrar que, independente da programação, que vai traçar ali as linhas gerais da nossa história encarnatória, dessa vida atual, nós temos uma ferramenta muito poderosa e que nos foi dada por Deus para que nós realmente possamos evoluir conforme o nosso merecimento. E essa ferramenta, essa arma se chama livre-arbítrio. E no exercício desse livre-arbítrio, na nossa escolha do pensar, do sentir, do agir, né, nós seremos responsáveis pelo cumprimento do nosso planejamento reencarnatório ou não, né? Nós possamos decidir que vamos casar ou não com determinada pessoa, continuar casados ou não com determinada pessoa, que vamos continuar morando com determinada pessoa, né? Vamos continuar tendo uma relação próxima ou não, né? Então, apesar do planejamento que vai colocar na nossa vida espíritos necessários ao nosso aprendizado e que com os quais teremos que nos relacionar, caberá pela nossa escolha e certamente com a ajuda, né, intuitiva dos nossos protetores espirituais, que vão nos sugerir por onde seguir, que decisões tomar,
para que sejam as melhores decisões, nós teremos então o rumo do nosso caminho, das nossas relações. Muito bem, vamos em frente. Então, ao invés de tratarmos, como o Livro dos Espíritos já nos disse, que não há uma alma que fatalmente vamos nos relacionar, ao invés de tratarmos do termo almas gêmeas, vamos fazer uma pequena troca e vamos tratar daqui em diante de almas afins. Almas com as quais nós temos algum tipo de afinidade, algum tipo de sintonia, né? Compartilhamos um mesmo padrão vibratório, uma mesma energia. São espíritos, pessoas que gozamos dos mesmos interesses, os mesmos gostos, temos os mesmos valores, buscamos os mesmos objetivos e por isso estamos nos relacionando. E por isso sentimos atração um pelo outro, né? Uma combinação de uma energia positiva, uma energia gostosa, né? Um interesse material comum, né? Um valor moral compartilhado, tudo isso combinado que faz com que aquela pessoa se torne a nossa alma gêmea, se torne a nossa alma afim. E como disse, essa relação, ela pode estar acontecendo, né? Essa alma com que estamos nos relacionando, ela pode estar em nossas vidas há muito e muito tempo. Há várias encarnações de diferentes maneiras, né? Vamos pensar que as almas afins com que nos relacionamos não necessariamente são só o marido, a esposa, o namorado, né? Mas os nossos familiares, os nossos amigos, ou ainda nós que somos espíritas, aqueles médiuns que trabalham no centro espírita conosco, os dirigentes, ou mesmo as pessoas que frequentam as casas espíritas, os frequentadores do Lar Irmã Zarabatana, todos nós estamos ali com o mesmo objetivo, né? Por um mesmo interesse, por um mesmo gosto, e principalmente temos uma sintonia em comum. Então nós também, grupo ou audiência, né, de uma casa espírita, somos também almas afins. E com isso a gente expande um pouco mais essa terminologia para todas essas almas, então, que estão aqui no nosso entorno, se relacionando conosco. Inclusive as encarnadas e as desencarnadas, né? Porque nós também temos afinidades com almas, ou com almas não, com espíritos que estão desencarnados, né? Os nossos protetores, por exemplo, todos nós temos o nosso anjo de guarda, o nosso protetor espiritual, são espíritos com os quais nós temos afinidade, são espíritos afins. Não vamos chamar de almas porque não estão encarnados, então são espíritos afins. Mas vamos em frente. Estando lá para a questão 298, a resposta ela é complementada. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Então, esses espíritos, né, eles vão se unir em função da sintonia que tenham, em função da sua qualidade moral, da sua qualidade de espírito, que vai estabelecer um padrão vibratório entre eles, né, que vai fazer com que todos estejam unidos vibratoriamente, energeticamente, de acordo, claro, com a categoria na escala espírita que ocupam. Então, a verdade, meus irmãos, é que nós somos, sob um olhar ainda mais ampliado, almas, espíritos afins de toda a nossa humanidade, né? Podemos, é claro, aqui, enquanto espíritos encarnados, estarmos um pouquinho diferentes, né, nessa vibração, nessa sintonia, nessa qualidade moral que temos, né? Talvez aqui no planeta Terra tenhamos espíritos que variam um pouquinho ali dentro da escala espírita, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, né, na sua condição moral. Vamos lembrar que já tivemos passagens importantes aqui no planeta Terra, tal como o Mestre Jesus, mas também Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né, e tantas outras personalidades morais que vieram nos ensinar tantos valores,
que certamente estão um pouco mais evoluídos nessa escala espírita, mas que aqui estiveram nos mostrando que todos somos um só. Todos somos filhos de Deus. Todos fazemos parte de um único planeta. E nesse momento de pandemia do coronavírus, a gente tem ainda mais clareza em relação a isso, não é verdade? Uma doença que está impactando todo um planeta e está impactando pessoas de diferentes classes, etnias, gêneros, status social, né? Mostrando cada vez mais que somos um único corpo de espíritos encarnados num planeta de provas e expiações. Vejamos esse pequeno texto de Ismael de Almeida. Quando se assume um compromisso interno no serviço à vida, ele passa a ser um dever assumido e juramentado. E não pode, em nenhuma circunstância, estar à mercê dos acontecimentos, dependente de oscilações das vicissitudes. O serviço a Deus, uma vez aceito, deve ser cumprido com firmeza e lealdade. Então, esse serviço que nós temos com essa humanidade, na medida que aceitamos a prova da reencarnação, esse compromisso que nós temos com a obra do Mestre Jesus, de seguir os seus passos e de fazer o bem pelo próximo, de fazer a caridade, de amar o outro e de construir um planeta maior, é um compromisso de todos nós, né? Todos nós, almas afins aqui encarnadas, devemos juntos caminhar para que o nosso planeta realmente consiga progredir para o planeta de regeneração. E o mestre, como continua o texto, precisa contar com servidores fiéis, leais, de firme propósito e vontade de aço. Porque o embate no trabalho de redenção da humanidade é difícil e cheio de espinhos. Nós sabemos disso, né? Quantas dificuldades a humanidade não está passando, né? Problemas no enfrentamento da pandemia do coronavírus, a fome, a pobreza, as guerras, a ganância, né? As dificuldades de relacionamento entre as pessoas, as brigas desnecessárias, o ódio, né? A falta de paciência, o mau humor. Quanta coisa, quanta dificuldade a gente tem na nossa vida e que a gente precisa estar com esse ânimo, com esse espírito, né, de esperança dentro de nós, né, e com os ensinamentos de Jesus que nos alimentam para continuar em frente e a entender o jeito que está a nossa humanidade, a cara com que ela está. E cada um de nós que assumiu esse compromisso com o Mestre, de que aceitou o desafio de aqui estar, nesse momento encarnado no planeta Terra, no dia de hoje, né, tem a responsabilidade de ser um servidor leal, de ter um firme propósito, de ter uma força, né, um alimento dentro de nós para vencer todos esses desafios, de maneira a construirmos uma humanidade de paz, de amor, de felicidade. Vamos em frente. Então, lembrando que tudo isso, todas essas dificuldades que estamos passando, é parte do tipo de planeta que estamos encarnados, né? Estamos aqui, conforme o nosso desenho, no segundo planetinha, um planeta de provas e de expiações. Um planeta escola, ou um planeta hospital, como muitos gostam de chamar, né? Um planeta que nos serve tanto de aprendizado, né? Que todos os dias, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações com a comunidade, todos os dias quando saímos para a rua, né, temos que exercitar um pouco daquilo que o mestre nos ensinou e aprender com o outro, aprender com a dificuldade do outro, aprender com a diferença que o outro tem de pensamento, de opinião, de escolha, de decisão, de atitude, né? E, ao mesmo tempo, é um planeta hospital, em que estamos aqui, através das doenças, né, espiando as coisas que trazemos das vidas anteriores, né, os erros que cometemos no passado, né, as dificuldades da nossa personalidade, e que muitas vezes esses erros, essas dificuldades, elas vão aparecendo em formas de doenças, né, vão se refletindo no nosso corpo físico,
né? E, por isso, também caracterizado como um planeta hospital, em que precisamos colocar tudo isso para fora e nos tratar psicologicamente, nos tratar moralmente. E voltando a falar, então, especificamente das almas afins, né? Fechando o nosso filtro um pouquinho, ou botando uma lupa nessas almas afins, saindo um pouquinho da humanidade para as nossas relações pessoais, né? Olhando, por exemplo, para o nosso casamento, vamos ter diferentes histórias, né? Cada um de nós chegou numa relação com uma alma afim de uma maneira diferente, né? Se encontrou com uma outra alma por uma razão diversa, né? Somos personalidades diversas, temos histórias diversas. E aí a gente poderia dizer, né, se pudéssemos reduzir um pouco essas histórias, que temos relacionamentos ou casamentos aqui, que é o nosso exemplo, de diferentes qualidades, né? Casamentos acidentais, né? Histórias de vidas que se cruzaram de repente e que se uniram pelo acaso, entre aspas, da vida. Casamentos que são uma verdadeira prova, né? Encontramos uma pessoa com quem temos afinidade, ao pouco fomos descobrindo um pouco mais sobre aquela pessoa, e aquele casamento se tornou uma prova, né? De exercício de paciência, de exercício de resiliência, né? De engolir sapo, de deixar as coisas passarem, né? De exercitar todos os dias o amor. Temos outros que são sacrificiais, em que vamos nos unir por interesses ou por dedicação a, por exemplo, uma outra pessoa, né? Tamanhas dificuldades financeiras, uma doença grave na família. Almas que estão reunidas porque têm uma história pregressa, bonita, né? Sensível, interessante, que agora se reencontraram de novo para continuar contando essa história, para continuar construindo e fortalecendo esse amor. Ou ainda encontros transcendentais, né? Que vêm, por exemplo, trazer uma mudança para a humanidade, um exemplo de vivência totalmente diferente. Podemos falar do caso de São Francisco de Assis, né? Que teve uma história tão bonita e pôde construir um exemplo de vida que até hoje nos serve, né? De abnegação, de apoio aos que mais precisam. Então nós temos relações diversas, casamentos diversos, né? E que um ou outro vai nos ensinar alguma coisa. Olha só que bacana. Se a gente for lá no livro Nosso Lar, no capítulo 38, nós vamos encontrar o seguinte texto ali de André Luiz, que conta assim: o matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, né? Espírito encarnado com espírito encarnado. Os demais representam simples conciliações para a solução de processos retificadores. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Olha o que André Luiz está nos dizendo. Que raríssimos são os casos, aqui no nosso planeta Terra, de almas gêmeas, né? De almas que verdadeiramente se encontram em razão de um amor solidamente, puramente construído ao longo de outras vidas e que mais uma vez vem se manifestar. Isso quer dizer que o amor que sentimos pelo nosso cônjuge, pela pessoa com que nos relacionamos, pelo nosso namorado, não seja um amor verdadeiro? Não, longe disso, né? A todo momento, nas nossas fases reencarnatórias, estamos experimentando o amor de alguma maneira, né? Talvez ainda na condição espiritual que temos nesse momento, não saibamos realmente o que é o sublime amor. O amor que nos é ensinado por Jesus, né? Por Nossa Senhora Aparecida, pelos espíritos,
de alto nível vibracional, pelos espíritos de luz, né? Talvez não saibamos qual é o tamanho e a experiência desse amor. Mas é claro que sentimos amor por uma outra pessoa, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelas pessoas que gostamos. Agora, pode ser que ainda não saibamos o tamanho em que ainda somos capazes de amar. E ele continua. Pouquíssimos matrimônios são de almas irmãs ou almas afins, né? Então, em alguns casos, os matrimônios são sim de almas que se gostam há muito tempo, né? Que se identificam completamente, que só têm coisas boas para trocar entre si, que vêm de uma história pregressa, né, de outras vidas, construindo esse amor pouco a pouco, a duras penas. Porém, a esmagadora porcentagem dessas relações são ligações de resgate. A maioria desses encontros de duas pessoas, de duas almas afins, são para o aprendizado. São para resgatar algum equívoco anterior, né, cometido por uma relação qualquer, por uma causa qualquer, e que agora vão ter que experimentar sob um casamento, sob uma vida em comum, todas as dificuldades de uma relação, para que possam melhorar, para que possam se dar as mãos e melhorarem juntos, para que possam crescer conjuntamente, para que possam exercitar o carinho, o amor, a abnegação, a dedicação ao próximo, né? Quem sabe ali tem uma história que uma pessoa adoece gravemente e o outro vai precisar cuidar dela, né? Vai ter que abrir mão de tanta coisa para cuidar daquela pessoa. Quem sabe ali vão receber um espírito, um filho, né? Ou num momento de uma fase da vida de dificuldade financeira, ou quando são muito novos de idade, ou um filho especial, né? E vão ter que batalhar junto, construir tantas coisas juntos, né? Para que vencer essa dificuldade, para ajudar esse espírito que foi recebido, né? E que foi aceito recebê-lo durante o seu planejamento reencarnatório, para dar todo o amor, toda a sua dedicação. Então existe, gente, uma infinidade de possibilidades, né? Mas o nosso caminho, a nossa meta, ela deve ser uma só. Construir uma vida de felicidade, construir uma vida de harmonia com essa pessoa que escolhemos viver, com essa alma afim, para que possamos encontrar a felicidade lá na frente. Vamos em frente. De volta ao Livro dos Espíritos, questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Então as pessoas, elas se relacionaram aqui, se afeiçoaram, né, e desencarnaram. Essa afeição, ela vai continuar na erraticidade? Muito bem. Sem dúvida. Desde que essa afeição ela tenha sido originada numa verdadeira simpatia, né? Num sentimento legítimo, num sentimento puro, né? Seja uma relação verdadeiramente de amor entre essas duas pessoas, de dedicação, de troca, de respeito. Agora, a espiritualidade nos alerta. Se, porém, essa afeição nasceu principalmente das causas de ordem física, né, do interesse patrimonial, de uma amizade baseada no interesse profissional, de exercer um cargo público, no interesse de ter um casamento arranjado para depois se beneficiar ali na frente, né? No interesse de cometer um equívoco junto, de fazer mal a uma outra pessoa, né? Numa vingança, por exemplo, aí não. Aí essa afeição ela desaparece. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, quando estão lá na espiritualidade, porque não se acham subordinadas a esses caprichos dos interesses materiais e do amor próprio e do egoísmo. Então, se essa relação de amizade, de casamento ou familiar,
ela é baseada na simpatia, nos mesmos valores morais, espirituais, sem dúvida que isso perdura, né? Sem dúvida que essa pessoa que gostávamos e que já desencarnou, né? E talvez alguns de nós que estejamos assistindo essa palestra tenha perdido uma pessoa muito querida durante a pandemia do coronavírus, né? Se essa pessoa foi na nossa frente e construímos uma relação de amor, né, de cumplicidade, sem dúvida que essa relação vai continuar acontecendo, inclusive enquanto ela está desencarnada e nós encarnados, né? Somos capazes, através do pensamento, através da prece, de irradiar esse amor para esse irmão que já partiu, e ele também é capaz de irradiar isso para nós. Então, que possamos continuar, na medida que cremos na imortalidade da alma, na continuidade da vida e no reencontro, que possamos continuar emanando todo esse amor, todo esse pensamento positivo, lembrando dessa pessoa com tanto carinho, né? Como se ela estivesse ali na nossa frente, ao nosso lado, e quem sabe ela não está, e possamos derramar sobre ela, né? Transmitir para ela todo esse sentimento positivo que temos, para que ela possa receber isso na espiritualidade, possa se alimentar desse sentimento, que esse sentimento possa ajudar inclusive para o seu refazimento, se for necessário, né? Se ela está agora num hospital, por exemplo, se refazendo desse desencarne, sem dúvida que esse amor transmitido será um medicamento que a ajudará nesse refazimento, e que possamos continuar trocando esse amor, né? Para que nós dois, espírito encarnado e espírito desencarnado, continuemos interligados positivamente, porque na hora que o encarnado também partir, certamente essa ligação favorecerá um reencontro muito feliz dessas almas afins. Continuando. Questão 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos que adquirimos aqui no planeta Terra? E a espiritualidade resume, né, essa resposta na igualdade dos graus de elevação. Então, esse conjunto de sentimentos, de energias, né, e de conhecimentos, nós, por exemplo, que conhecemos a doutrina espírita, certamente essa congruência de fatores facilitará muito que essa simpatia continue existindo e exista por muitas e muitas vidas. Podem, então, tornar-se de futuros simpáticos espíritos presentes não o são? Ou seja, espíritos que hoje não têm essa simpatia, essa sintonia, poderão se tornar? E a espiritualidade diz, todos o serão. Esse é o caminho que todos os espíritos vão prosseguir, vão perseguir sempre. O espírito vai evoluir, vai ascender sempre. Pode ser que nessa encarnação atual consiga evoluir um pouquinho só, porque deu uns tropeços, cometeu umas burradas, falhou um pouquinho, né? Não fez ali o papel que realmente lhe cumpria fazer, mas alguma coisa ele vai levar de aprendizado. E vai evoluindo. E vai receber uma nova oportunidade reencarnatória. E vai aqui de novo, encarnado, aprender mais um pouco, passar por uma outra dificuldade, nascer em outro país, nascer num outro status social, vivenciar a pobreza, vivenciar uma outra doença, vivenciar uma dificuldade física, né? E aos poucos vai aprendendo, e aos poucos vai evoluindo, e aos poucos vai transformando os seus interesses, e vai fluindo e progredindo nessa ordem, nessa escala espírita, galgando em alguns anos um estágio espiritual cada vez mais iluminado, cada vez mais bonito, né? E fazer então um papel sublime de exercício do amor e da caridade. Vejamos o que Emmanuel nos diz. Atingida então a culminância evolutiva, né, chegando lá no alto dessa escala,
todas as expressões afetivas se emanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Né? Deixaremos de ser esse Espírito que ama 1, 2, 10 da família, 20 da convivência, 30 da comunidade, para sermos um Espírito que amará indiscriminadamente qualquer outra pessoa, que amará a sua humanidade, que amará a natureza, que ajudará a tudo e a todos, e que dentro de si terá um amor tão grande que pensamento ruim, pensamento negativo ou atitude equivocada terá ali espaço para se manifestar. Somente bons sentimentos, somente boas atitudes, somente bons pensamentos emergirão de dentro desse espírito. Olha só esse texto de Dalton Campos e Andréa Lúcia. Não somos, então, metades de ninguém. Somos a metade do resto do universo. Um inteiro completo, que nasce para aprender, a evoluir e ser feliz. Não somos metades que se completam. Somos inteiros que se potencializam no encontro do amor como o outro. Somos espíritos, somos almas encarnadas inteiras, capazes de amar. E com tudo que aprendemos, com os ensinamentos do nosso querido mestre, que deu uma frase que nunca devemos esquecer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Possamos exercitar esse amor todos os dias, nas pequenas coisas, na nossa convivência dentro de casa, na convivência do nosso prédio, né, da nossa vizinhança, na relação com os nossos colegas de trabalho, na relação da nossa comunidade, do nosso país, do nosso planeta. Que possamos, nas pequenas coisas, exercitar esse amor incondicional que o Mestre Jesus nos ensinou. Meus queridos, assim terminamos a nossa palestra de hoje sobre alma gêmea ou almas afins. Aqui deixo o site do Lar Irmã Zarabatana para que possam buscar mais informações, incluindo o calendário das nossas palestras das sextas-feiras, as preces da nossa casa, informações dos nossos estudos. Tá? Também deixo o e-mail do Lar de Irmã Zarabatana para que todos possam enviar uma mensagem, uma dúvida, por exemplo, ou uma palestra que gostariam que nós apresentássemos numa futura sexta-feira. Tá bom? Eu agradeço muito a companhia de todos vocês nesse estudo. Felicito os casais pelos Dia dos Namorados, que possam exercitar esse amor que o Mestre Jesus nos ensinou. E vamos então encerrar a noite de hoje com uma prece, agradecendo a espiritualidade que esteve conosco nesse momento, nos transmitindo tantas informações, tantos ensinamentos, e pedindo que sigam nos acompanhando para que o nosso caminhar seja um caminhar de muita felicidade, um caminhar de harmonia, de construção da paz, e que possamos superar não só esse momento da pandemia do coronavírus, mas possamos superar todos os desafios da nossa vida e principalmente os desafios que estão dentro de nós, no nosso caráter, no nosso sentimento e no nosso pensamento. Que possamos realizar verdadeiramente a chamada reforma íntima para que sejamos espíritos, almas cada vez melhores. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite a todos.